Neste vídeo, faremos uma viagem pela história da odontologia. A odontologia surgiu da necessidade do homem lidar com a dor e a perda dentária. Entre os mamíferos carnívoros, a perda dos dentes é um dos motivos mais importantes de morte, pois impede os animais de caçar, se alimentar e dificultam a sua defesa. Inicialmente denominada arte dentária, a odontologia evoluiu através dos tempos até se formar uma ciência da saúde. Para conhecer mais sobre esses avanços, convidamos você a fazer uma viagem pela história da odontologia e conhecer fatos interessantes em sua trajetória até os dias atuais. O termo dentista. Foi em 1363, na França, que Guy de Chauliac introduziu a primeira vez o termo dentista. É dele também um tratado longo e influente sobre a cirurgia em latim, intitulado Cirurgia Magna. Adotou a ligadura intermaxilar das fraturas e recomendava que fosse os dentistas a remover os dentes. Em 1728, o francês Pierre Fauchard, denominado pai da odontologia moderna, publicou Tratado dos Dentes para os Cirurgiões Dentistas. Foi a primeira obra a descrever a anatomia oral, sintomas de patologias bucais, técnicas para remoção de cáries, restaurações e implantes dentários. Foi então possível um salto para a odontologia como ciência. Em torno de 1700, novos instrumentos facilitaram a extração dos dentes. Foram substituídos os boticões, que eram desprovidos das garras anatômicas, o que provocava frequentemente fraturas das coroas dentárias. Neste período, os dentes eram extraídos com as chaves de Garangeot, alavancas rudimentares e o pelicano. Evolução da odontologia como ciência. A profissão evoluiu em 1756, quando foi publicado o primeiro livro de odontologia, ensinando o preparo de modelos de gesso após a moldagem para a confecção de próteses dentárias. Outra inovação foi a introdução da porcelana em 1788, quando se teve a ideia de confeccionar uma prótese com um material mais inalterável. Em 1794, começou a se usar a primeira coroa de porcelana, e em 1840 apareceram as primeiras coroas de porcelana com pinos para montar sobre raiz. Em 1872, a S.S. White Company colocou no mercado o primeiro motor elétrico, que foi inventado por George Green. Apenas no final de 1800 começou a se usar eletricidade nos consultórios. Até esta época, a extração dos dentes era feita sem anestesia e manual. Após a descoberta de Köhler, em 1884, da anestesia tópica, aos poucos deu-se início à anestesia local contemporânea. Em 1956, um sueco patenteou nos Estados Unidos a turbina A, que atingia velocidade de 70.000 RPM. Desde então, as peças de mão sofreram mudanças significativas. Os antecedentes históricos dos biomateriais odontológicos e de suas aplicações são escassos, embora a prática da odontologia remonte a milhares de anos. Só no século XIX foram desenvolvidas grandes famílias de polímeros, cuja aplicação para fins odontológicos teve início do século XX. A borracha vulcanizada inventada por Charles Goodyear em 1839 serviu para moldar as próteses com mais precisão. Em 1919, houve um grande avanço no conhecimento dos materiais odontológicos, com a invenção da amálgama. Começou então a haver bases científicas no que diz respeito aos materiais dentários. Em 1935, é introduzida a resina acrílica polimerizada como base para dentes artificiais. Em 1962, desenvolve-se um novo tipo de resina composta, uma combinação de resina acrílica e resina epóxica, utilizada para substituir o amálgama. O metal sempre foi muito utilizado na odontologia restauradora,
inicialmente o ouro, e depois outras ligas como amálgama, cromo-cobalto e níquel-cromo. Mas com a evolução dos materiais, ele foi quase que totalmente banido e substituído por materiais restauradores mais estéticos, resistentes e saudáveis. As técnicas e métodos de higienização sofreram modificações ao longo do tempo, sendo que podemos encontrar atualmente uma infinidade de escovas, dentifrícios, fios e fitas dentais, além de outros meios auxiliares da higiene bucal, com características e indicações próprias. A odontologia sempre teve a orientação predominantemente curativa e reparadora. Aos poucos, as ideias e princípios básicos da odontologia preventiva foram incorporados e receberam ênfase nos cursos de formação profissional. A saúde tem cada vez mais uma visão ampla e holística. Nos últimos séculos, começou uma nova era da prótese dentária com Pierre Fauchard, no século XVIII, quando pela primeira vez descreveu a técnica de confecção de dentes artificiais. Por volta de 1907, Targart aperfeiçoou o método de fundição e assim a prótese saiu do empirismo para entrar no rol dos trabalhos de exatidão. Na evolução dos materiais para a base de próteses totais, nós saímos das dentaduras de madeira para o vulcanite, 1919, até chegarmos às resinas acrílicas, 1932. E hoje, as resinas com pigmentações imitando com perfeição a mucosa dos pacientes, polimerizados em energia de micro-ondas, entramos nas fases das próteses flexíveis, ou termoplástico de poliamida e polietileno. Nos dentes artificiais ao de estoque, dos dentes de porcelana prensados a vácuo, aos de acrílicos com 2, 3 e 4 camadas, com resistência e características similares aos dos dentes naturais. Na técnica de confecção laboratorial de coroas e pontes de resinas, da técnica de escultura em cera, inclusão, eliminação e prensagem para resinas monopastas termoativadas, polimerizadas em panela termo-pneumo-hidráulicas, para os sistemas fotoativáveis. Os cerômeros atuais, técnica que levávamos horas para concluirmos os nossos trabalhos, e hoje os fazemos em minuto, com muito mais qualidade, beleza, resistência e precisão. Hoje existem diversos tipos de próteses para diferentes situações. Com o avanço da era digital, todas as áreas evoluíram e uma delas foi a odontologia. Antigamente, para fazer um dente de porcelana demorava muito tempo e muitas consultas eram realizadas. E hoje é possível realizar esse procedimento em até no máximo 2 horas, graças à odontologia digital. A odontologia digital está avançando muito no Brasil e cada vez mais a solução para o tratamento dos pacientes está ficando mais rápida, fazendo que o trabalho do dentista tenha mais precisão, evitando erros e eliminando o desconforto dos pacientes. A tecnologia digital se torna um aliado ao profissional e quem trabalha com a tecnologia ao seu favor atua no mundo físico e no mundo virtual.